Voltamos. Iniciei a gravação, viu? Voltamos. Já estão aí? Estão me ouvindo? Sim, Oi? sim. Ah, que bom, que bom. Eu encaminhei para vocês, tá? No intervalo, como sugestão do Pedro, mandei o videozinho, que é bem simples, mas eu acho que ele fala de um ponto de vista bem humorado, tranquilo. Eu acho que ele passa bem a mensagem, né? E é justamente isso que nós estávamos falando aqui, sobre essa necessidade de cuidado em relação à alimentação e à atividade física, né? Porque com a atividade física a gente consegue manter vários aspectos funcionais, né? Sistema vascular de uma maneira mais saudável, mais adequado, ganhar menos peso, né? Dentro da nossa ingesta. Então, é tudo muito importante para que a gente realmente venha a ter uma boa saúde, tá bom? Então, quem não pôde ver no intervalo, como eu falei, não tem problema, não. Uma hora que você tiver, são 5 minutinhos, tá? Vale a pena, é até bom para ajudar a relembrar. Bem, nós estávamos falando, né, sobre essa resistência à insulina. Eu gosto desse slidezinho aqui, porque ele, de uma maneira bem humorada, ele coloca para o meu aluno aquela característica básica que nós estávamos falando, né? O diabetes do tipo 1 é uma diabetes que a gente denomina infanto-juvenil, ele é insulino dependente, e o indivíduo normalmente ele é magro, né? Até mesmo porque a utiliza-se, né, da gordura para gerar energia, então é uma mais tendencioso o indivíduo ser magro, tá bom? Já o indivíduo com diabetes do tipo 2, como nós vimos, ele é considerado um diabetes que normalmente ele é diagnosticado em indivíduo mais velho, né? Então, por isso que a gente fala que é um diabético senil. E o uso da insulina, como eu falei com vocês, ele vai ser eventual. Na diabetes do tipo 2, possa até ser que haja uma prescrição para que o paciente receba as injeções de insulina, mas isso vai ser um caso pontual e específico do paciente. Por isso que a gente fala que é a insulina eventual, tá bom? E normalmente o indivíduo ele é obeso, até mesmo porque essa característica muito provavelmente colaborou, né, para que ele chegasse ao diagnóstico de diabetes, como eu falei com vocês anteriormente, já que ela é o resultado do que ocorre, né, ao longo dos anos, com a passagem do tempo, em relação a tudo que eu fiz, né, de certo ou de errado ali para minha saúde, né, os meus excessos alimentares, a alteração em termos da qualidade do alimento e até mesmo a gente chamar a atenção a falta de atividade física, né? Bem, existe, como eu falei com vocês, a diabetes gestacional, que ela é considerada um subtipo da diabetes do tipo 2. Por quê? A diabetes gestacional, ela ocorre, como o próprio nome sugestivo, né? Durante o período gestacional. Então, aquela mulher saudável, aquela mulher que não tinha diabetes anteriormente, em função principalmente dos excessos que ocorrem durante o nosso período gestacional, o ganho de peso, muitas das vezes excessivo, uma alimentação também não adequada, né? Então, normalmente, a gente verifica que a mulher, né, que adquire diabetes do tipo 2, ela ocorreu muito em virtude por esses parâmetros, né? Por isso que é muito importante, assim, quando a mulher descobre que está grávida, ter aí uma alimentação equilibrada, saudável. Muitas das vezes a gente gosta de utilizar esse período, né? Como significado de que eu posso comer para dois, ou ter vários desejos mirabulosos, né? E principalmente daquilo que a gente mais gosta e exceder. Por isso que realmente não é recomendável. Não é nenhuma questão estética, que na hora que a gente fala de ganho de peso, a gente não está falando aqui nada do contexto estético, né? Estamos falando em termos de saúde, manutenção da nossa saúde, né? Então, esses excessos que possam gerar para aquela mulher anteriormente saudável, no período gestacional, um quadro de diabetes. São perguntas frequentes.
Professora, depois que ela tem, né, se ela foi diagnosticada com diabetes gestacional, posteriormente ao parto, ela continua diabética? Bem, na maioria das vezes não, tá? Por que a gente fala na maioria das vezes? Porque são situações que a gente não pode falar 100%, não existe um padrão, tá? Não tem como garantir que a mulher necessariamente não venha ter diabetes depois. Mas, aí você fala, então tá bom, depois você normaliza, mas, né, sempre tem aquela vírgulazinha. Chama a atenção de vocês o seguinte, mesmo para aquelas mulheres que tiveram diabetes gestacional, pós o parto, né, voltar o padrão, né, os valores considerados normais, eles já fizeram acompanhamento e verificaram que essa mulher, ela é mais tendenciosa a vir apresentar diabetes com o envelhecimento. E mais importante ainda, é o que eu acho ainda mais agravante, que é a criança, fruto de um parto em que a mãe teve diabetes gestacional, ela também é mais susceptível a adquirir diabetes com o seu crescimento e desenvolvimento. O que eu acho que é mais severo, por quê? Porque a mãe, ela teve a oportunidade da escolha, muitas das vezes, né? De evitar determinados excessos, de evitar determinados alimentos, enfim. Agora a criança não. Ela vem com uma característica, né? Ela vem com características com consequência das escolhas da mãe. Então, a gente tem que chamar muita atenção, mesmo que posteriormente essa criança, logo após o parto, seja, né, considerada uma criança normal, sem diabetes, mas com crescimento e desenvolvimento, eles verificaram que ela é mais tendenciosa também a adquirir diabetes. Então, é muito importante, né, que a gente faz não só por nós, mulheres, como também pela saúde dos nossos filhos. Para vocês terem uma ideia, eu gosto dessa imagem aqui. Aqui vocês estão diante de duas crianças com o mesmo tempo de vida. Então, essa diferença aqui em termos de tamanho que vocês estão vendo é uma comparação em uma criança fruto de um parto em que a mãe não teve diabetes e uma criança de uma mãe com diabetes gestacional. Essa diferença gritante de ganho de peso, né, de uma em detrimento da outra, mostra e muito, né, o tanto que a diabetes gestacional possa impactar no crescimento dessa criança. Ah, professora, mas ele é uma criança maior, mais saudável? Não. Tamanho, principalmente essa questão, né, de obesidade, porque ela realmente tem um peso muito maior, ela não significa necessariamente saúde, né? E ela ganha peso justamente porque se a mulher adquiriu diabetes gestacional, ela tinha mais glicose circulante no sangue. Esse sangue foi para a criança e ele tinha um maior índice de glicose. Então, ela acaba ganhando peso, tá? Então, isso daqui, eu chamo a atenção de vocês. Ele é considerado, como eu falei anteriormente, um subtipo da diabetes do tipo 2, mas é muito importante, tá? Principalmente as meninas aí, não sei se em termos de programação, mas o fato é que né, se alguém aí algum dia de futuro for ter bebê, cuidado redobrado para a saúde sua e saúde do bebê também, né? Não só de imediato, mas de futuro também. O que a gente puder fazer sempre é muito importante. E tenho certeza que é um projeto, né? Todas nós, em termos de saúde dos nossos filhos, é o que a gente mais deseja. Eu coloco aqui para vocês, esse quadro, ele foi retirado da Sociedade Brasileira de Diabetes. Inclusive, fica aí uma indicação, viu, gente? Acho que eu já comentei isso com vocês. Tem várias sociedades, e essa Sociedade Brasileira de Diabetes é uma sociedade muito interessante. Tem ali na internet sempre dados mais atuais e eles são muito ativos, tá? Então, quem quiser interessar pelo assunto, pode até se cadastrar lá na sociedade e vocês vão passar a receber e-mails informativos, tá? Eu mesmo recebo, eu acho isso muito, muito interessante. Aí a gente acaba acompanhando, tá? Existe aqui, então, nessa classificação da Sociedade Brasileira de Diabetes,
que nós temos esses dois tipos de diabetes, né? DM, que é diabetes mellitus do tipo 1, diabetes mellitus do tipo 2. Que existe na do tipo 1 aquela autoimune, como eu falei com vocês. Agora, existe ainda uma possibilidade de alguns indivíduos terem a diabetes do tipo 1 e que eles não conseguem fazer a identificação do porquê que eles têm essa diabetes. É quando a gente fala que é uma causa desconhecida, tá? Isso não vem aqui muito ao caso, mas só para vocês entenderem. Diabetes mellitus do tipo 2, quando a gente verificou que são justamente aqueles tipos específicos, muito associado, né, ao ganho de peso, ao sedentarismo, e tem a diabetes gestacional, como eu acabei de mencionar para vocês, tá bom? Aqui, quando né, que o indivíduo possa ser diagnosticado e considerado indivíduo, então, diabético. É fundamental, ninguém recebe um diagnóstico por um único exame, né? É necessário que haja pelo menos dois exames de glicemia em jejum, que venham estar alteradas, e também um teste de dextrosol. Esse teste de dextrosol, acredito que vários de vocês já tenham feito. Alguns de vocês já foi colher exame, né? Fazer a análise de glicemia e teve que tomar um xarope super doce, que de tão doce ele realmente é terrível, né? Revira o estômago. Acredito que vários de vocês já tenham tomado, tenham feito esse exame. E as meninas, se porventura a gente tem aqui na turma alguém que já tenha feito, né, pré-natal, com certeza vocês fizeram esse exame, né? Porque ele é preconizado também ali como um exame de pré-natal. Bem, quais que são os parâmetros, né? Quando a gente faz glicemia em jejum, é necessário, né, um jejum em média de 12 horas, tá? E que aí o índice glicêmico, para ser considerado diabético, ele tem que estar maior ou igual a 126 miligramas por decilitro. Como eu falei com vocês, se eu fizer um exame e der alterado, ou seja, superior a 126, é importante que seja realizado um segundo exame, né, para controle. Na verdade, porque às vezes possa vir a ter algum tipo de alteração, né? Então é só para comprovar. E também o teste com dextrosol. O teste de dextrosol a gente avalia 2 horas após a ingesta desse dextrosol, a glicemia, né? Ela deve estar menor que 200 miligramas por decilitro. Se ela estiver igual ou superior, é indicativo de indivíduo com diabetes, tá bom? Importante lembrar que quando a gente faz esse teste de dextrosol, eu faço a ingesta desse xarope no ambiente laboratorial e devo permanecer lá por 2 horas, paradinha, sentadinha na cadeira. Justamente porque eu vou avaliar a minha função orgânica. Se eu sair dali, fizer atividade, eu acabo interferindo no meu exame, tá bom? Você já deve ter ouvido alguém falar, fulano está pré-diabético. O que é esse pré-diabético, né? São indivíduos que estão com índices alterados, ainda não estão dentro do critério diabético, mas eles já estão com valores superiores ao padrão de normalidade. Então, na verdade, eles estão intolerantes à glicose. Ou seja, eles estão naquele caminhozinho, né? Em que já está sendo indicativo de que se ele não tomar cuidados redobrados, ele vai ter um diagnóstico de diabetes mais cedo ou mais tarde. É quando a glicemia em jejum, ela estiver entre 110 a 126 miligramas por decilitro, e após o dextrosol, a glicemia ficar entre 140 a 200 miligramas por decilitro, tá? Por quê? Porque a gente vai verificar que, na verdade, o índice, né? O índice é correto, os índices eles devem ser bem inferiores a isso, né? Olhem só, uma glicemia considerada normal, quando o indivíduo faz em jejum, ele deve estar menor que 100 miligramas por decilitro, tá? Se eu faço o exame com dextrosol, depois 2 horas, a meu índice glicêmico deve estar menor que 140. Ele estará alterado, né? Aquela tolerância à glicose
É quando aquele pré-diabético, quando o valor está superior a 100, mas ainda abaixo de 126 no jejum, ou estiver maior que 140 e menor ainda que 200 no dextrosol. Agora, existe também o que a gente denomina um exame, que é um exame casual. Olhem só, às vezes é muito usual, não sei se vocês já viram, hoje em dia, às vezes na frente das drogarias, das farmácias, eles colocam umas tendas, né? E ali fazem aferição de pressão arterial, avaliação de glicose. E aí, às vezes, a gente está passando pelo passeio assim, vê que eles estão ali, né, fazendo esse serviço, e você fala assim: ah, não, eu vou avaliar, eu quero ver, né? Então, ou seja, foi uma situação casual. Você não está em jejum, você, na verdade, mal sabe a quantidade de tempo que você fez a última refeição. Enfim, é aquela situação que fugiu completamente da sua avaliação, né? Bem, em situação de casualidade, o indivíduo deva ter valores que não ultrapassem os 126 miligramas por decilitro, tá? Ou se ele fizer o teste de dextrosol, também nessa situação de eventualidade, deve estar valores menores que 200 miligramas por decilitro, tá bom? Então, só para a gente ter uma noção. Por exemplo, depois eu vou fazer um videozinho para vocês, a semelhança do que eu fiz na CMC, eu vou colocar para vocês verem, eu vou fazer um exame, tá? Para vocês verificarem justamente isso. E espero firmemente que os meus valores estejam dentro dos parâmetros de normalidade, tá bom? Mas assim, eu faço controle, eu não tenho diabetes, não. Espero que na hora de fazer o videozinho para mostrar a vocês dê tudo certo também, tá bom? Eu vou colocar só para poder explicar a vocês como usa o glicosímetro. Inclusive, às vezes, na casa de vocês, alguns, né, já possam, às vezes, até ter a necessidade de utilizar esse aparelho, né? Eu até tenho aqui, na verdade, não tenho aqui em casa, meu pai tem. Justamente porque ele permeia nesse espaço aqui, ó, de tolerância à glicose. E nessa época do novo coronavírus, né, ele comprou para poder fazer o controle. Ele ficou com mais receio, né? Ficou ali precisando mais de ter um controle maior. E aí ele me pediu para poder avaliar para ele. Então eu vou fazer um videozinho para mostrar a vocês, porque eu acho interessante isso, porque possa ser que a gente possa ter a necessidade, ou até mesmo isso é importante, né? Às vezes a gente ter esse acompanhamento aí diário, tá bom? Eu não sei se vocês já ouviram falar, existe também um exame que é o exame de hemoglobina glicada. Ele é um exame que ele ajuda, né, no acompanhamento. Principalmente, ele é muito utilizado para indivíduos que já têm o diagnóstico de diabetes, mas para acompanhar, para verificar se o paciente está seguindo, né, um controle de dieta adequado. Como se faz isso? Olha só, eu não sei se vocês vão reconhecer isso que eu estou falando, mas isso é muito comum. A gente que às vezes acompanha paciente e até mesmo dentro do ambiente doméstico, né, da nossa família, mas a gente percebe isso. Quando as pessoas vão fazer exame, eu vejo isso aqui, né, com os meus pais. Ah, semana que vem estou programada, vou fazer exame de sangue. Então, uma semana antes, eles entram no cuidado, né? Minha mãe não faz doce, o meu pai tem um controle da ingesta, né? Fica mais disciplinado. Por quê? Ah, semana que vem eu vou fazer exame. Bem, e aí onde é que entra a hemoglobina glicada? Assim como eu estou falando com vocês dos meus pais, assim como quando a gente acompanha paciente, a gente vê que a população tem muito disso. Ela tende, muitas das vezes, a seguir um protocolo mais rígido na proximidade de se realizar exames, né? Porque ela quer que dê tudo certo. Na hora que foge, na hora que ela foi lá, que mostrou para o médico que deu tudo certo, ela volta para casa já comendo doce, né? Bem, e aí é que entra a hemoglobina glicada. Por quê? Ela mostra que o paciente não está disciplinado. O que é hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada é o seguinte: nós sabemos que nas nossas hemácias temos hemoglobina, tá?
Enfim, não vou entrar nesses detalhes, vocês vão estudar isso mais adiante em outra morfofuncional. Mas o fato é que nós temos hemoglobina nas nossas hemácias. E aí, aqui ó, no desenhozinho, reparem, essas bolinhas é como se fosse glicose associada à hemoglobina. Bem, hemoglobina glicada é justamente a presença de glicose glicada, ou seja, associada à nossa hemoglobina. E uma vez a glicose se associa a essa estrutura, ela não sai mais. E aí o que acontece? Aquele paciente, né, que tá ali fazendo muita ingesta de doce, não fazendo a dieta adequada, ele é diabético, mas ele é um diabético, às vezes, né, bastante teimoso. Aí ele vai fazer dieta só na véspera. A hemoglobina glicada, pelo fato da glicose se associar à hemoglobina e não largar mais, literalmente ela denuncia o paciente. Por quê? Ela vai dar índices alterados. Aí significa que, mesmo que eventualmente o nível de glicose dele esteja dentro do parâmetro, né, considerado normal, a hemoglobina glicada dele vai estar alterada, mostrando que ele está fazendo muita ingesta de doce, né? Tendo uma dieta não controlada. Existe isso, inclusive, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Todos esses slides que eu coloquei, esse símbolozinho daqui, eu peguei justamente da Sociedade Brasileira de Diabetes, com fatores que são características mais recentes, justamente para colocar essas características para vocês, tá? Atualizados em relação ao que tem aí mais novo. Para vocês terem uma ideia, no indivíduo saudável, a hemoglobina glicada ela deve estar abaixo de 5,6%. E a partir do momento que ele vai sendo superior, né, significa que o indivíduo está com excesso de glicose circulante. Então, mesmo que o nível de diabetes do indivíduo, né, venha estar dentro de parâmetros aqui relativamente normais, ou um indivíduo diabético controlado, a hemoglobina glicada denuncia que a alimentação dele não está adequada, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, tá? Eu sei que eventualmente tem alguns conceitos aqui que para vocês vão ficar mais claros na frente, quer saber o que é direitinho hemácia, hemoglobina, enfim. Mas eu coloco como curiosidade porque provavelmente, independente disso, eu sei que vocês já ouviram falar nesse exame de hemoglobina glicada, tá bom? Existem algumas situações que possam até falsear esse exame, né? Que possam fazer com que a hemoglobina glicada seja elevada, quando às vezes a pessoa tem algum prejuízo ou baço, porque o baço é um órgão, né? Que ajuda a destruir hemácias velhas. Enfim, eu não vou entrar nesses parâmetros porque eu quero só que vocês tenham uma noção, tá? Porque tem alguns aspectos aqui que vocês vão estudar ainda de futuro. Não quero complicar, não é essa questão. Só para que vocês possam vir a ter uma noção quando vocês estudarem sobre diabetes e ouvirem falar sobre esse exame de hemoglobina glicada, tá bom? Eu coloco aqui. Professora, Oi, diga quem está perguntando. Giovan, Oi, Giovana. Pode falar, por é gentileza? só sobre, tá, é só sobre a hemoglobina glicada. No caso, a glicose ela vai permanecer, como a senhora falou, nas hemoglobina, ou então ela vai reduzir quando a glicose for controlada. Deixa eu ver aqui, você está me perguntando o seguinte. Aqui, ó. Vê se é isso, tá? Vê se eu entendi direitinho. É o seguinte, imagina, eu tenho um paciente que seja diabético. Então, ele é diabético, a glicose dele estará mais ou menos passeando, pelo menos em cerca de 126 miligramas por decilitro. Uhum. Só que aí eu estou avaliando, normalmente essa hemoglobina glicada, ela é mais usual em termos de avaliação, principalmente em indivíduo diabético. Justamente para poder, é como se fosse uma pegadinha, de poder verificar se ele no dia a dia
está cuidando direitinho da glicose dele. Então é o seguinte, ele possa chegar e realizar um exame desse e está aqui com parâmetros relativamente controlados, né? Ele é diabético, mas aí está aqui com valores entre 100 a 126, né? Porque ele tá ali, tá cuidando, tá controlando, então ele vai estar mais ou menos dentro desses parâmetros. Só que o seguinte, mesmo que até ele, a glicose dele, na hora do exame, você até imagine que ele esteja dentro de um padrão de normalidade, porque isso mostraria que ele está cuidando direitinho. Ele é diabético, sim, mas ele está controlando. Mas às vezes isso possa acontecer como um registro daquele momento, justamente em função do que eu acabei de falar. Muitas das vezes o paciente, ele tem um cuidado redobrado dias próximos ao exame. É porque ele quer ir lá e quer mostrar para o médico que está tudo bem. Então, isso daqui possa inclusive estar, tá? Mais ou menos sob controle, mas que ainda assim, chegando aqui na hemoglobina glicada, ele terá alterado. Por quê? Essa hemoglobina glicada, ela não vai ser um registro só de um dia, de uma semana. Ela é um registro de, em média, de 3 meses. Porque as nossas hemácias vivem, em média, 120 dias. Então, é de 3 a 4 meses. Então, acaba que é por isso que é importante. Mesmo que esse exame, que eu acho que foi por aí que foi a sua pergunta, pelo que eu entendi. Mesmo que esse indivíduo passeie aqui com valores considerados até mesmo dentro do padrão de normalidade, se ele chegar aqui, ele vai ter exames alterados, são mais condizentes com o repertório de mais ou menos 3 meses ao longo da vida dele, dos 3 últimos meses, em função do tempo de vida, porque a partir do momento que a glicose se associa à hemoglobina, ela não sai mais. Então é como se ela pegou, se pegou, minha filha, ela não larga, a não ser que essa hemácia morra. Então acaba que o médico consegue falar assim: senhor João, o seu exame tá legal aqui para mim. Vi que o senhor conseguiu controlar aqui esses últimos dias. Mas olha, não adianta o senhor ficar me enganando, não. Fique esperto, porque é importante que o senhor cuide ao longo de toda a vida do senhor, e não só próximos a momentos de exame. Então, é meio que essa pegadinha. Agora, se a gente puder fazer diferente, uma leitura diferente. Eu sou um indivíduo saudável e estou aqui ainda, não sou diabética e venho sempre com exames relativamente dentro do padrão de normalidade, tá? Mas se for observado que a minha hemoglobina glicada está ficando, né, alta, com valores anormais, me dá também esse alerta. Ó, cuidado, você está ingerindo mais alimento, mais doce, mais carboidrato, excessos que não estão sendo adequados. Então, também ajuda a servir como noção de que eu preciso de fazer um pouquinho mais a médio e longo prazo para que eu possa sempre ter os meus exames saudáveis. Eu não sei se foi bem assim, que eu fiquei meio na dúvida da sua pergunta, Giovana, mas eu acho que passeou por isso que eu te falei. Eu te respondi ou ainda precisa de alguma Não, sim, sim. alteração? Ok? Ficou bem claro. Deu para entender isso. Ok? E é como eu falei, isso Beleza, professor, daqui. obrigado. Ok, Giovana. É porque quando Luciano, a gente. Oi, perdão, pode falar? é o Rogério, beleza? Oi, Rogério, tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Deixa eu tirar uma dúvida. É porque Pode minha avó falar. também, ela tem diabetes e ela toma Uhum, insulina. E ela já toma insulina há anos, né? Já tem mais de 7 anos que ela toma insulina. Aí eu aham, queria saber, e ela sempre vai também, vai no médico, né? uhum, Frequentemente, a dosagem e tal. E sempre dá normal. Antigamente estava dando mais alto, e ela até passava mal mesmo, né, de uhum, vômito, essas coisas. Graças a Deus tem muito tempo que ela não tá tendo isso mais. E eu uhum. queria saber
Perdão, fala que agora é Assim, sua. no resto da vida, como que... Eu queria saber se Ah, ela vai tomar o resto da vida, como que fica sabendo para ela parar de tomar e alguma coisa do tá. tipo, assim. Olha só, Rogério. Primeiro, você falou que a sua avó, né? E que ela já está tomando insulina mais ou menos há uns 7 anos. Então, só para me Até entender, mais. ela, na verdade, ela adquiriu diabetes com o envelhecimento, não foi? Ela foi Isso, diagnosticada diabética numa fase mais avançada da idade, pelo que você falou, né? isso, Então, pelo que isso. você me fala, ela é uma paciente com diabetes do tipo 2, mas ela caiu naquele detalhe da insulina eventual, né? Olha, eu não tenho como te precisar, por quê? O indivíduo com diabetes do tipo 2, ele não tem a obrigatoriedade de se tomar insulina. Por isso que eu falei de início, né? É um caso que tem que ser avaliado particularmente. É o paciente, são exames do paciente e a análise do médico. Então, assim, eu não posso te falar com precisão que ela vai ter que tomar isso pro resto da vida. Mas provavelmente, para ele já ter tomado essa decisão, né, de fazer a prescrição de insulina para ela, é porque os índices, por quê? Na diabetes de tipo 2, o pâncreas ele produz insulina. É o organismo que, na verdade, vai se tornando resistente à presença, né, dessa insulina. Provavelmente, se ele já fez a prescrição da insulina, é porque o organismo dela também, com o passar do tempo, já deve estar produzindo menor quantidade de insulina. Então, eu acho meio tendencioso a provavelmente ela ter essa necessidade real de tomar insulina. Não posso te falar que vai ter que ser para o resto da vida, né? Isso realmente é uma avaliação, um critério médico aí, diante da necessidade daquilo que ela apresenta do ponto de vista ali dos exames que ele tem feito, tá? Mas acredito que muito provavelmente ela já tem essa necessidade, o organismo dela está pedindo isso. Tá? E aí Uhum. provavelmente deva se estender por mais tempo, sim, tá? Porque é difícil. Agora, como ele não é obrigatório, pode ser que às vezes o médico possa avaliar um determinado ponto, principalmente com esses cuidados de alimentação, atividade física, né? Logicamente que para o idoso, as atividades precisam ser limitadas de acordo com o que ele também possa realizar, né? Mas é importante, às vezes, uma hidroginástica, uma caminhada, algo que seja confortável para ela, né? Que seja possível para ela a realização, mas que isso é muito bom, isso ajuda. Às vezes, isso ajuda a controlar o organismo e às vezes ele poder fazer essa leitura de retirada, pelo menos por um determinado período, tá bom? Ok, obrigado. Viu? De nada. Bem, agora, se ela fosse diabética do tipo 1, a tendência é que realmente se use sempre, tá? Aqui eu não vou entrar nesses detalhes, dessas falsidades que eventualmente possam acontecer em exames de hemoglobina glicada, porque existem alguns assuntos dos quais vocês vão estudar em outras morfofuncionais. Eu não quero comprometer e nem complicar para vocês. Eu só não queria deixar de falar, porque é algo que eu provavelmente vocês já tinham ouvido falar desse exame, tá? Em termos de sintomatologia, alguns nós já mencionamos aqui, tá? Logo de início é muito frequente, aguda é a fase inicial, né? Então, o diabético foi iniciado, foi diagnosticado, muito frequente que logo no início algumas características ocorram com maior frequência. Depois, eventualmente, às vezes ele tende a controlar e às vezes essas manifestações não se tornam necessariamente tão pontuais, tá? Como a gente já falou, embora na diabetes a característica clássica seja a hiperglicemia, mas logo do início, naquele controle eventual, posso ter picos de hipoglicemia. Inclusive, eu vou mostrar para vocês a regra do 15 daqui a pouco.
É também comum nos indivíduos com diabetes mellitus do tipo 1, principalmente, a característica da cetoacidose diabética, que como a gente já mencionou anteriormente, né, até mesmo no vídeo, em função do gasto energético a partir de gordura, aí promove essa cetoacidose diabética, né? Inclusive, como eu falei com vocês, às vezes a pessoa nem, na verdade, tem uma noção, mas começa a perceber que ela está com hálito avinagrado, indicativo. E como eu falei com vocês também, essa cetoacidose, ela tem que ser levada muito em consideração. Porque se ela se prolongar e a pessoa não, né, não tiver uma interferência, ela possa, essa cetoacidose, gerar prejuízos ao sistema nervoso e levar o indivíduo a coma, tá? O coma por cetoacidose diabética e até mesmo evoluir para óbito. Quando a diabetes ela evolui, ela se cronifica com o passar do tempo, ela tende a promover o que eu até comentei, até em função da pergunta que o Pedro me fez anteriormente. A diabetes ela compromete o sistema vascular. A médio e longo prazo, ela gera prejuízos à vascularização, tá? Ela também promove lesão das células nervosas, principalmente das periféricas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, vocês também já devem ter ouvido falar que os indivíduos com diabetes têm uma tendência a ter o pé diabético, que são feridas, né, dos pés, justamente por essa característica aqui, ó, dos nervos periféricos, né, lesionar o sistema nervoso periférico. Inclusive, gente, chama a atenção de vocês. Aqui tem uma característica, a partir do momento que leva a lesão nos nervos periféricos, maior propensão do indivíduo a ter o pé diabético possa levar a situações de amputação de membros. E aqui no Brasil, a principal causa de amputação de membros é em diabéticos, o que faz, inclusive, fazer uma associação desse assunto que nós estamos vendo aqui hoje, além de tudo que eu falei do início, né, da importância, também ter, né, em vocês ali, dentro do ambiente da clínica, da fisioterapia, pacientes com diabetes que vão ali de atenção a vocês em função de ter tido amputação, tá? Então é uma coisa muito importante. Diga, Larissa, boa noite, tá joia? Tudo bem, é só tirar uma dúvida. Pode falar. Dias eu vi no Instagram de fisioterapia, um profissional fazendo a amputação de um pé diabético com uma linha. Parece que o diabético ele não sente mais dor, né? Não tem mais sensação de dor no pé, uma coisa assim. Mas eu não entendi por que com uma linha em vez de uma coisa cortante mesmo. Ó, aí eu vou te ser sincera, esse fato com uma linha em si, aí eu não entro, não sei os detalhes dessa técnica em si, tá? Mesmo porque realmente tem o comprometimento, o indivíduo diabético, em função dessa lesão dos nervos, ele tende, às vezes, até a ter perda de sensibilidade, sim, eu vou até explicar isso. Mas, assim, não o suficiente, não significa que eu possa fazer qualquer tipo de intervenção que ele não vai sentir dor também, não. Ele é capaz, ele tem uma diminuição. Se eu comparar um diabético, principalmente em algumas áreas específicas, com um indivíduo saudável, eventualmente ele tem menos sensibilidade dolorosa, mas não significa que ele seja insensível também, não. Em função dessa técnica, eu teria que... eu realmente não sei te falar. Eu vou ver se eu acho alguma coisa a esse respeito e toco no assunto com você semana que vem, tá bom? Eu vou mandar para a Mariana e vou pedir ela para te mostrar, para te mandar no seu WhatsApp, tá bom? Tá combinado, Larissa. Então, pode obrigada. fazer essa gentileza. De nada, que é isso. Boa noite. Aqui eu coloco para vocês essa sintomatologia, inclusive distintiva, né, do diabetes do tipo 1 e da diabetes do tipo 2. Eu até já tinha falado com vocês que os indivíduos com diabetes tipo 2 são mais tendenciosos a terem problemas de infarto, acidente vascular encefálico, né? E o tipo 1, mais silencioso a ter problemas de perda de visão, é muito comum, tá? Neuropatia, que são essas alterações das terminações nervosas, e insuficiência renal, tá bom?
Gente, eu tenho aqui exercíciozinhos para colocar, mas eu vou optar por a gente estender em relação ao assunto. E se não der tempo da gente fazer as perguntinhas hoje, eu faço semana que vem para a gente fixar a matéria, tá bom? Só porque tem essa parte aqui que a gente comentou, a gente faz um gancho maior, acho que vai ficar mais didático para vocês também, tá? Hoje aqui eu já tinha comentado com vocês, até já fiz parte de pergunta também, a situação da hipoglicemia em indivíduos diabéticos, né? Porque, como eu comentei com vocês, não é fácil fazer o controle externo. E tem hora que o indivíduo possa, às vezes, tomar tanta insulina, né? A injeção de insulina, que ele possa ter uma diminuição muito abrupta do índice glicêmico, tá? O próprio jejum prolongado, atividade muito extenuante também promove isso. Como a gente tinha falado, se não me engano, foi a pergunta, acho que do Giovan, ele mesmo comentou, né? Eu falei assim, ó, realmente hipoglicemia são índices glicêmicos abaixo de 70 miligramas por decilitro, podendo realmente, às vezes, cair bastante. E só para vocês terem uma ideia, os sintomas que eventualmente esse paciente possa sentir. Alterações vasculares, inclusive com a frequência cardíaca aumentada, né? Taquicardia, palpitação, sudorese e tremor, evoluindo para irritabilidade, confusão mental, uma visão turva e dificuldades até para falar. Ou seja, é uma alteração fisiológica muito pronunciada. Por isso que isso é importante de ser acompanhado no paciente, né? E como eu falei com vocês, a esse paciente que porventura possa vir ter picos de hipoglicemia, é recomendado que ele siga o que a gente denomina a regra dos 15. Por que regra dos 15? Porque a ingestão de 15 gramas de carboidratos, ele vai aguardar 15 minutos para se avaliar novamente. E se necessário for, vai sempre tomar essa ingesta de 15 gramas até que ele se restabeleça com um índice glicêmico igual ou superior a 70 miligramas por decilitro. Aí você fala, nossa, professora, como que eu sei que o paciente precisa ter ingesta de 15 gramas de carboidrato? O que isso significa? Isso é indicado para o paciente, porque realmente a gente não sabe quantas gramas, né? Por exemplo, um copo de refrigerante Now Diet, equivalente a 15 gramas de carboidrato. Aí imagina, ele estava com um índice de 50 miligramas por decilitro. Aí ele faz essa ingesta. Espera 15 minutos, avalia novamente. Se regularizou, ótimo, parou por aqui. Se não, depois de 15 minutos, ele avalia. Se ainda estiver abaixo de 70, ele toma mais 15 gramas de carboidrato, o que possa ser, por exemplo, um copo de suco de laranja, ou uma colher de sopa de mel, ou 3 a 4 balas não dietéticas, tá? Então, isso é recomendado para os pacientes e isso é muito importante instruí-los, né? Porque aí, de uma maneira doméstica, caseira, consegue restabelecer e evitar quadros mais nocivos, danosos e até mesmo desmaios, né? Porque possa eventualmente eles sofrerem desmaio com isso. E aí, pela queda, a gente sabe que tem outros fatores complicadores, né? Aqui eu mostro a vocês a característica da cetoacidose diabética, que é justamente o uso, né, de gordura e acaba criando os corpos cetônicos que vão circular pelo sangue, como eu tinha falado com vocês anteriormente, tá? E esses corpos cetônicos podem aqui, ó, envenenar o nosso corpo. Foi quando eu falei que, inclusive, principalmente, chama a atenção das células nervosas, né? Poder, inclusive, evoluir o indivíduo para coma, tá bom? De uma maneira geral, o que esse paciente em cetoacidose sente? Para começar, eu comentei com vocês a respeito do hálito, né? Avinagrado, porque ele é perceptivo, tanto para o paciente, como até mesmo para as pessoas que são próximas a ele. Ele tende a sentir sede, o aumento da quantidade de urina, né? Se torna mais frequente. Ter a hiperglicemia, aumento de corpos cetônicos também na urina, cansaço, né? Uma fadiga, inclusive com tontura,
pele ressecada e avermelhada, a sensação de náuseas e vômitos, né, que é possível, e também dificuldades respiratórias e o hálito com odor, como eu falei com vocês anteriormente. Então, um conjunto de fatores não significa que necessariamente o indivíduo vai apresentar todos os sintomas, mas é importante o acompanhamento, tá bom? Aqui, isso daqui, na verdade, já tinha falado com vocês anteriormente, eu chamo a sua atenção que no diabetes de tipo 1, aquilo que a gente viu, né? O indivíduo tende a ter perda de peso, então ele fica com perda de tecido adiposo, né? Que é característica. Também é comum não, é uma característica que possa ser observada, tá? Inclusive eu coloquei aqui, ó, que são características mais recentes. Eles observaram, através de pesquisa, que os indivíduos diabéticos têm mais chances de apresentar a doença celíaca. Doença celíaca é uma doença autoimune, que na verdade ela é promovida por uma reação do nosso corpo frente ao glúten, que é uma proteína observada, por exemplo, do glúten, no trigo, na cevada, no centeio, tá? Então, ela está associada. Os indivíduos diabéticos são mais propensos a apresentar, então, essa doença celíaca, tá? Que é prejuízos ao intestino delgado, irritabilidade, né? Associado também, aqui inclusive no caso a diabetes do tipo 2, como eu falei com vocês, outra característica clássica é o pé diabético, né? Que particularmente aqui, olhem, a gente observa, isso aqui seria um indivíduo saudável, onde eu tenho toda a pele, toda a vascularização adequada, mas o indivíduo com diabetes, em função daquela característica vascular que eu mencionei para vocês, ele tende a ter perda, né? Perda de sensibilidade. Por que perda de sensibilidade? Se a gente recordar do que a gente viu do tegumento, eu tenho terminações nervosas dispersas na minha pele como um todo. E aí essa diminuição da vascularização vai comprometer, né, a oferta de oxigênio para essas células nervosas. É por isso, por exemplo, para vocês terem uma ideia da intensidade da importância disso, que o indivíduo que é diabético, existe uma recomendação de uma maneira mais intensa para que ele, por exemplo, tenha cuidado, use sapatos confortáveis. Um machucado que seja relativamente simples por um sapato, né? Apertado, uma pedrinha no sapato, algo que venha incomodar, possa promover danos teciduais e isso promover ulcerações. Só para vocês verem a gravidade, né? Como que uma coisa relativamente simples, qual é de nós aqui que ninguém nunca machucou o pé porque colocou um sapato novo e ele nos machucou? Não é verdade? Para um indivíduo que seja diabético, isso às vezes possa ser o início de uma ulceração e aí de feridas, né? Que tendem também a não cicatrizar. A característica da não cicatrização do diabético vem em função daquela hiperglicemia, quando eu chamei a atenção de vocês, que é excesso de glicose circulante aqui dentro do vaso sanguíneo, né? Que inclusive fez parte da minha resposta quando dei para o Pedro também, no novo coronavírus, para vocês verem como que a característica vascular, ela realmente interfere muito na saúde do indivíduo como um todo, tá? E aqui, no caso específico, a partir do momento que tenha prejuízos vasculares, possa prejudicar essas células, essas terminações nervosas, tá bom? E aí, vem de acordo com, acho que foi com que a Larissa, se não me engano, perguntou. Bem, esse indivíduo ele vai perdendo sensibilidade. A partir do momento que as terminações nervosas vão sendo afetadas, consequentemente, ele vai ter menos sensibilidade no pé. Então, aquele machucadinho relativamente bobo, ele não percebe que aconteceu. Para ele, não foi nada, porque é aquilo que eu não sinto, eu acho que não tem importância, e aí só tende às vezes a prejudicar, tá? Como ele já tem dificuldade de cicatrização, em função também daquela alteração vascular, aí essa situação ela tende a se estender. Gente, o que eu vou fazer? Nós chegamos no nosso horário e eu me preocupo principalmente que eu não quero ser cansativo, que vai indo e vocês nem aproveitam, né? Eu vou colocar esse slide como
pano de fundo, que ainda tem umas coisinhas para falar, até para poder explicar, que é tão importante para vocês esse pé diabético. E aí eu vou deixar para a semana que vem, porque aí eu finalizo esse assunto, coloco as atividades também relativas a essa aula de hoje, como eu falei com vocês, e a gente termina sem pressa e tirando dúvida, até bom que a gente revisa, e a gente inicia um próximo assunto, tá bom? Porque senão a gente estende e vocês apenas ouvem e não aproveitam, tá? Então, se alguém tiver ainda alguma dúvida, podem perguntar, podem ficar à vontade. Eu só não quero ser cansativa e fazer com que vocês não venham aprender em função de muita fala. Alguém quer perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade. Eu adoro quando vocês participam, vocês sabem disso, tá bom? Mais nada, não? Aí, tá vendo? Por isso que eu não é bom estender, porque vai indo, vocês nem aproveitam. Ó, então, eu desejo a todos vocês. Alguém ia perguntar? Pode falar. Eu só ia concordar com você. Pode falar, Mike. Ia falar o quê? Não. Perdão? Só ia te dar boa noite, professor. Então, muito obrigada, Mike. Uma boa noite para vocês também, tá bom? Boa Um noite grande também. abraço, Mike. Um grande abraço Até a amanhã todos no Imundo. vocês. Até amanhã, até amanhã. Um grande abraço a todos vocês, Boa viu? Aproveitem, então, dê uma olhada nesse material, uma estudada em diabetes, e semana que vem a gente tira mais alguma dúvida que tenha restado, tá bom? Bem. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Até quarta-feira, tá bom? E quem puder, por favor, veja aquele videozinho. Beijão, fiquem com Deus. Pode deixar. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.